daqui a pouco a gente vai ter aqui alguns esclarecimentos, uma entrevista especial sobre direito imobiliário, é isso? O doutor Luiz Fernando, que falará conosco sobre direitos e deveres do inquilino, no caso, porque apesar a gente carrega aquela pecha do que o inquilino, ele sempre é superficial à questão do proprietário do imóvel, no caso, né? Mas ele tem vastos direitos também. Olha, esse é o ponto circunstancial. Eu vou falar um negócio. Eu andei entrando, viu, doutor? Daqui a pouco nós vamos iniciar a entrevista aqui. Doutor Luiz Fernando Maldonado. O doutor Maldonado, que está aqui, que é um expert no assunto. Eu andei entrando no tal do Reclame Aqui. Eu vou falar um negócio para você. Olha, o que fazem com algumas imobiliárias, nunca a gente vai, né, doutor? Já pode entrar ao vivo aí com nós. O que algumas imobiliárias fazem com o inquilino é uma sacanagem. Não vou generalizar, mas é uma sacanagem. Você entra lá no tal do Reclame Aqui. Você já viu aquele filme Pague para Entrar, Reze para Sair? É mais ou menos isso aí, doutor. Porque começam a inventar um monte de problema na hora do inquilino sair da casa. Bem-vindo aqui aos estúdios da Pan News, viu, doutor Maldonado? Eu agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês, viu, com os telespectadores aí, com os ouvintes, né? E o que você falou é uma verdade, né? Se você entrar no Reclame Aqui, você vai ver várias reclamações. Você foi na fonte certa, né? E aqui no mercado imobiliário de Ribeirão, nós temos várias ocorrências. Algumas chegam a ser desumanas. O nível de exigência. Porque no contrato de locação, no contrato imobiliário, você tem ponto mais importante do que o contrato, porque o contrato ele vai ser repetir a lei. Já existe a lei de locação, ele vai repetir a lei. Sim. Mas mais importante que o contrato chama-se vistoria de entrada e vistoria de saída. É aí que o negócio pega. Que mora o perigo. Porque a vistoria só pode ser feita por uma empresa indicada pela imobiliária. E aí, doutor, tem uma outra situação. Eu vou te dar exemplos aqui. Eu estava querendo até entrar nessa situação através de uma lei municipal, né? Que é por isso que a gente tem que ouvir os especialistas para ver até onde a gente pode chegar, porque as pessoas precisam ter o direito de reclamar. Aí os caras fazem uma vistoria na entrada, por exemplo, tiram a foto de uma porta, mas tiram a foto de uma porta, essa porta está assim, uma foto de 3 metros de distância. Aí você não enxerga os defeitinhos na porta. Só que aí na vistoria de saída eles tiram foto fechada da porta com um detalhezinho, tem uma casquinha que saiu aqui, você tem que pagar outra porta. Só uma sacanagem, doutor Maldonado. É um abuso. E isso daí precisa ser repreendido de alguma forma. Eu tive acesso ao seu projeto de lei, ele é muito bom, ele está muito bem trabalhado. Tem a questão legal da constitucionalidade aí que pode envolver, mas é um projeto que ajudaria muito a resolver esses problemas, porque hoje a gente vive um conflito muito grande entre imobiliários, proprietários e inquilinos. A imobiliária fica ali no meio dessa locação, ela administra a locação, então ela deve satisfação tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Então ela não pode ir nem para um lado nem para o outro, ela tem que ser imparcial, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes, nós vemos situações de vistorias que são viciadas, tanto de entrada quanto de saída, são tendenciosas, e situações em que a imobiliária, às vezes, não permite que o inquilino ou o proprietário participem da vistoria, o que anula. Se o proprietário não for convidado ou o inquilino não for convidado a participar da vistoria, isso é motivo de nulidade. Mas, doutor, muitas vezes a pessoa até participa, mas isso não muda nada. Não vem a calhar nada. O cara que tá vistoriando lá nem olha na cara da pessoa. Muitas vezes, e vou contar exemplos aqui, muitas vezes levam pessoas mal educadas que estão ali a serviço da imobiliária, não estão ali com isenção. Não existe isenção na vistoria. Infelizmente não existe. Tendenciosidade na coisa. Deveria existir, a ética profissional manda que deveria existir, mas muitas vezes a maioria delas não existe. Agora é o seguinte, onde reclamar? É por isso que a gente trouxe aqui o doutor Maldonado, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, e o Pan News Ribeirão é exatamente para isso, para que você possa se esclarecer como consumidor, como cidadão, como pagador de tributos, como munícipe, enfim, né, doutor? Porque, gente, isso aí tem um estrago social muito grande, doutor. Eu fico pensando nas famílias que tem uma renda menor, uma renda limitada, pagando aluguel. A grande maioria da população. A grande maioria da população. Sim. Porque não tem condição, o acesso à casa própria e tudo mais. Aí chega na hora de sair do imóvel, inventa um monte de problema que a pessoa tem que pagar o valor equivalente a 2 ou 3 aluguéis. É uma punição na hora de sair, doutor Maldonado. É uma punição como se fosse proibido sair, né? Como se estivesse ofendendo. Né? O proprietário, a imobiliária, por sair. Mas
É muito... eu já acompanho diversos, inclusive estou acompanhando um caso agora de uma conhecida minha, que ela é proprietária, ela tá, o inquilino dela está saindo do imóvel, e a imobiliária nesse caso, ela está pelo lado do inquilino, está protegendo o inquilino em várias situações. Então, há variáveis, há situações em que a imobiliária vai para o lado do proprietário. A imobiliária ela é uma caixinha de surpresa. A imobiliária vive do quê? Onde é que ela ganha nessa transação, doutor? Normalmente as imobiliárias trabalham da seguinte forma na alocação, porque elas também trabalham com vendas, né? Sim. Mas na alocação elas cobram geralmente o primeiro aluguel. Elas conseguiram alugar, conseguiram inquilino pro seu imóvel. O primeiro aluguel é delas. Cheio. Valor cheio. E a partir do segundo é uma porcentagem. 5%. Geralmente 3 a 5% do aluguel. Contrato no mínimo de um ano. E na saída? Então ganho assegurado na saída, por um ano. assim como na entrada, tem algum bônus, algum plus ou não? Não, a imobiliária ela vai receber em cima do que o proprietário receber. Então, se o proprietário receber a multa, ela vai receber uma porcentagem sobre a multa. Então, o ganho dela vai estar nisso. Ou se não, o último mês pago do aluguel. Acordado mas aí com o proprietário. Acordado, aí depende de acordo. Calma aí, doutor. Calma que a gente vai se aprofundar nesse assunto. Eu vou trazer exemplos aqui, reclamações. O doutor falou aqui sobre essa possibilidade de um projeto de lei para tentar buscar uma proteção maior pro cliente, né, pro consumidor principalmente, né, doutor? Porque as pessoas ficam desprotegidas, ficam desorientadas, ficam reféns de muitas imobiliárias, não vamos generalizar. Por desconhecimento, você vai reclamar onde? Né? Então, doutor Maldonado, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pan News Ribeirão, para a gente poder aprofundar nesse assunto aqui, tá bom? Vamos lá. São 10 horas 19 minutos. Diga, Yuri, 10 e 19. Lincoln, vamos prestar serviço aqui, um comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Saerp, que informa que hoje, 17 de junho, está realizando a troca emergencial da bomba submersa do poço bairro Jardim Irajá, ocasionando intermitências nos bairros Jardim Irajá, Jardim São Luís, Santa Cruz, Jardim Sumaré e Alto do Boa Vista, portanto, zona sul da cidade. A previsão de término de troca é para hoje, dia 17, às 19 horas. Após a conclusão, o sistema será religado e o abastecimento voltará de forma gradativa. Olha, depois de amanhã, aniversário de Ribeirão Preto, a cidade vai completar 169 anos. Nós temos vários eventos espalhados pela cidade, especificamente no dia 19 de junho, com a apresentação da Quadrilha da Fumaça, que seria o ponto alto, né, dos festejos de aniversário de Ribeirão Preto. O prefeito vai cortar o bolo às 9 da manhã. Depois vem aqui para os estúdios, e depois vai ser convidado hoje. Exatamente. Depois ele vai lá no Cristo Redentor. A esquadrilha. Porque vai ter a Esquadrilha da Fumaça. Ô, Flávia, vamos repassar a programação de aniversário de Ribeirão aí, Flavinha. Vamos lá, Lincoln. Como você estava falando, né? A semana toda tá tendo essa programação especial de aniversário. Hoje a gente já falou, né, da troca de lâmpada, e daqui a pouquinho a nossa equipe entra ao vivo para falar sobre isso. E também, hoje, das 4 horas da tarde até as 10 horas, lá no Teatro de Arena, vai ter rock. Vai ter o Arena Rock, é festa, é tudo sobre Ribeirão Preto, para falar sobre essa semana de aniversário. E no dia 19 mesmo vai estar uma programação bem completinha. Vai ter o bolo, como vocês falaram, às 9 horas da manhã, ali na Praça 15. Tem a Esquadrilha da Fumaça às 10h15, também lá no bairro Cristo Redentor. Vai ter um encontro ali na praça, ali na 9 de julho, para conhecer a cidade, para visitar os pontos mais famosos ali da cidade. E ó, Lincoln, também das 8h30 até as 5 horas da tarde, no dia 19, vai ter uma visitação ali no Palacete Camilo de Matos. Ah, legal, hein? Sabe, ali na... É maravilhoso. Isso, ali no centro da cidade, próxima à Praça 15. Quarteirão Paulista. Isso, vai estar aberto Paulista pro pessoal visitar, para conhecer aquele prédio histórico, viu, Lincoln? Tá legal. São 10 horas 21 minutos. Você assiste a nossa programação através do nosso canal no YouTube, Jovem Pan News Ribeirão Preto. Também no aplicativo Panflix você tem todo o conteúdo da Jovem Pan para acompanhar a nossa programação. Mas eu quero ver o Pânico de ontem ao vivo, eu quero ver o futebol, o bate-pronto. Hoje tem Fluminense e Borussia Dortmund, hein? Coladinho com o bate-pronto, tá certo? Por volta de 1 hora, abertura de jornada aqui da Jovem Pan para esse jogaço do Mundial de Clubes. Ai, meu time não tá lá, hein? Mas é legal o tal do Mundial de Clubes, hein? É muito legal. Vou falar, americano sabe fazer o negócio, né? Não adianta teimar. Tem alguns jogadores que não estão acostumados àquele perfil de entrada no campo de jogo, né? No estádio ou num ginásio.
que é A lá NBA. a lá NBA, vai um por um. Os caras entram meio constrangidos. Parece que estão com vergonha. É fumaça, é luz, é tudo. Sabem Hein? fazer. Olha, muita peça. é legal e vamos ver, né? São muitos times, você vê aí esse Sabe confronto. vender um produto como ninguém. São confrontos inimagináveis, né, até então. o africano Ontem o Flamengo contra o- pegou um time africano, Africano. né? Da Tunísia. Da Tunísia. Hoje o Fluminense pega um time alemão. Então é só o Palmeiras Mundial de enfrentou o Clubes. português. Enfrentou o Porto, que tem um técnico sul-americano que dirige um time português. O Palmeiras tem um técnico português que dirige um time sul-americano. Tudo do Mundial de Clubes aqui na Jovem Pan pra você. Gregório Pimenta, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já com o Dr. Maldonado aqui. O Dr. Luiz Maldonado vai trazer pra gente todos os esclarecimentos sobre os direitos imobiliários, né? Principalmente do inquilino que 99,100% das vezes leva, né? Uma paulada. Chora e a mãe vê. É isso. Esse chora e a mãe vê. Intervalo e voltamos já aqui no Pan News Ribeirão pra você. Agora são 10 horas 27 minutos. Repita. 10 e 27, voltamos com o Pan News Ribeirão nesta terça-feira, 17 de junho de 2025, com as informações ao vivo para você ligado no 107,5 FM, para você ligado no aplicativo da Panflix e também ligado no YouTube através do rádio com imagem. Você pode interagir conosco nesta manhã de terça-feira. 10 e 27, hoje nós estamos recebendo o Dr. Luiz Maldonado, é advogado especialista em direito imobiliário. Quem nunca teve algum problema na hora de locar um imóvel, né? Depois para sair do imóvel. Muitas situações. Pra alugar é uma beleza, Não, né? Pague para entrar, reze para sair. É mais ou menos, porque parece que você tá ofendendo todo mundo na hora que você fala, vou sair e tudo Mas mais. fazer uma amizade, né? Gente, eu antes de trazer aqui novamente o Dr. Luiz Maldonado, eu andei entrando no tal do Reclame Aqui. Ô, doutor, é a fonte confiável aqui? É o Sim. site Reclame Aqui? É uma fonte confiável, séria. Você fez a sério. pesquisa no lugar certo. O que tá aqui é... É claro que tem, geralmente tem o lado unilateral, né? Tem Sim. só a reclamação Só da a pessoa, pessoa que reclama. mas eles dão oportunidade para as empresas falarem. Algumas optam por não falar. Olha, eu encontrei aqui muitas reclamações, para Todo não mundo dizer erro. que foi somente de uma instituição, e a gente vai entrar em contato com a pirâmide de imóveis que está lá no site Reclame Aqui. Não é isso, o doutor? Alguns depoimentos aqui. Ocorre um claro abuso nessa instituição em relação aos inquilinos. Após a comunicação de saída do imóvel, enviam uma mensagem oferecendo pintor e outros profissionais para realizar os serviços de reparo e pintura no imóvel. Esse aqui é um depoimento. É claro que lucram muito com isso, pois pedem um preço absurdo. E é isso mesmo, né? Tem de diferença de preço de Independente do profissional metro quadrado também, né? para profissional. A pessoa está contando aqui. Mas você não tem a livre escolha. Pesquisa de mercado. Olha o que pode acontecer nessas situações. Aqui a pessoa está reclamando de um abuso e assédio ao inquilino. Nessa reclamação específica. Aí tem mais, cobrança indevida. Aluguei um imóvel com essa empresa que eu me referi há pouco. E me apresentaram um imóvel diferente do que aluguei. Permaneci no mesmo por 14 meses e tinha como garantia uma capitalização no valor de 10.200. Solicitei minha saída do imóvel no dia 3 de abril. No dia 7, recebi um e-mail informando passo a passo para a saída do imóvel. Solicitei a minha vistoria no dia 2 de maio, já foi de abril para maio. Mas já virou. Né? E fui informada que teriam disponibilidade para vistoria somente no dia 7. Isso vai correndo. Ó, É porque enquanto não tem entrega definitiva da chave, o aluguel tá correndo. O aluguel tá correndo, isso é uma sacanagem. pagar, E eles podem cozinhar o galo lá. Hein, doutor? Porque você fica refém da imobiliária. Aí é um ponto importante do contrato, que aí o inquilino, quando for entrar, tem que ficar atento ao contrato. Ver se existe no contrato um prazo de vistoria. Um prazo rápido. Seja ele de 15 dias. Que seja 15 dias, que eu acho seja muito. 15, mas que tenha um prazo de vistoria, porque senão a imobiliária vai poder alongar isso por tempo que ela quiser. Então, eu mencionei aqui a possibilidade de uma lei municipal ser aprovada nesse sentido, exatamente focando a vistoria, porque a vistoria é a base para o abuso de cobrança. Porque a vistoria
ela não é imparcial. É um campo de jogo. Ela não já é montado. imparcial. A vistoria é contratada pela imobiliária, aí o cara vai lá e vê defeito que você não vê, que o inquilino não vê. Praticamente tem que reformar. Tem que reformar a casa, não é isso? E você não tem direito à contestação. Só que enquanto tudo isso acontece, estão cobrando os dias de aluguel, gente. Isso é uma sacanagem com o povo. É uma sacanagem. Tem mais aqui, ó. Contestar laudo de vistoria. Aqui que pega, hein, ô doutor? Ó, quero deixar registrado o seguinte problema que estou tendo. Ó, tô no site Reclame Aqui. Tô lendo aqui o site Reclame Aqui. Quero deixar registrado o seguinte problema que estou tendo com a empresa Pirâmide Imóveis. Sou locatário de um imóvel com eles há 1 ano. Solicitei pessoalmente o término do contrato. Foi agendada a vistoria de saída para o dia tal às 17. Acontece que o vistoriador de uma outra empresa marcou itens para serem ajustados que já estavam na minha contestação no laudo de entrada. Falei com o vistoriador que esses itens já estavam no meu laudo, mas ele não quis saber, pois para ele não constavam. Eles falam isso, eles falam, não, é com a imobiliária. Eu tô vendo aqui, muitos são mal educados ainda, viu? Principalmente com mulheres. Dia tal recebi a mensagem via e-mail e aplicativo da Pirâmide Imóveis dizendo que o laudo de vistoria de saída foi reprovado. No dia seguinte, enviei por e-mail e aplicativo da imobiliária minhas dúvidas sobre os itens negados e como eu poderia contestá-los e qual o procedimento. Como é a primeira vez que alugo um imóvel, não conheço o processo. Enfim, conta toda a história aqui, contestando o laudo de vistoria de saída, que me parece ser o ponto base de tudo aqui, hein, doutor? O que é muito importante aí? Como eu falei no começo, o contrato de locação ele é importante? Sim. Mas ele é o básico. Ele vai repetir o que está na lei de locação. Vai dizer qual é o prazo, valor, índice de renovação. Só muda o nome da pessoa e o endereço. O que é importante? O que é importante na hora de alugar um imóvel? O laudo de vistoria e o laudo de saída. Vistoria de entrada e vistoria de saída. Sim. Esses são os pontos importantes. E no caso do contrato, é importante ver qual o prazo que eles têm para fazer a vistoria. A partir do momento, comuniquei que quero sair do imóvel. Qual o prazo que eles têm para fazer a vistoria? Senão fica esse prazo alongado aí, que às vezes corre mais um aluguel. Vai correndo o aluguel. Exatamente. Porque a lei de locação fala que enquanto não houver a entrega definitiva das chaves, o aluguel está correndo. Ô, doutor Maldonado, o inquilino não tem direito a escolher a empresa que faz a vistoria? Não, a vistoria, ela é feita pela imobiliária, é uma atribuição dela, é ela que paga esse prestador de serviço, só que o inquilino ele tem direito de contestar. Só que então, se ela paga, entre aspas, não é uma empresa dela. Ela responde por eles, porque de certa forma é um terceirizado dela, mas ela é a responsabilidade, é ela que contratou, ela responde por ele. O inquilino não tem direito à contestação? Tem direito à contestação, geralmente em torno aí de 15 dias após a entrada no imóvel, porque ele faz a vistoria inicial, ele ainda não tá morando ali, para ele assim... Ele não conhece o imóvel. Aí a hora que ele muda, que ele vai começar a viver no dia a dia, que ele vai conseguir ver os detalhes. Mas o inquilino tem direito a contratar uma outra empresa para confrontar a empresa da imobiliária? Se ele quiser particular, não pela imobiliária. A imobiliária é uma oficial, vamos assim dizer. Mas se ele quiser contratar um profissional especializado para fazer uma vistoria para ele e ele pagar, ele pode. Ele vai pagar 2 Aí ele vai fazer o contralaudo. No caso, ele vai pagar o contralaudo. O contralaudo para apresentar, tá? Isso daqui. Aí, se a imobiliária não retornar ou não falar alguma coisa, tá documentado pelo menos que ele apresentou. Aí passou a locação toda, 12 meses, 24 meses, o tempo que for. Veio a saída, vistoria de saída, vistoria final. Vem um novo vistoriador, vai fazer essa vistoria. E se ele apontar elementos que o próprio inquilino já tinha apontado no contralaudo dele inicial, ele tá isento de fazer qualquer reparo. Se a imobiliária insistir, o que ele faz? Deposita a chave em juízo. E apresentou, vai ter que procurar um advogado, né? Veja só o transtorno que isso não causa para uma família. A pessoa tendo que procurar um outro imóvel para morar. Né? Exato. Então, doutor, hoje, essa questão da vistoria é o tipo de reclamação que o senhor mais recebe, que o senhor mais cuida? Os problemas geralmente não são contratuais. Os problemas são nas vistorias, exatamente. Nas vistorias. Nas vistorias. Como eu falei aqui anteriormente, a vistoria é assim, gente. Claro que a gente não está generalizando aqui. A gente citou uma empresa aqui, porque eu vou falar, no site Reclame Aqui só tem reclamação de lá. E é público. E é público. Né? A gente encontrou reclamações aqui da Pirâmide Imóveis, a gente dá o direito aqui, o espaço da Pirâmide Imóveis, nossa produção vai procurar, para que eles possam aqui responder a essas contestações, até para responder essas pessoas que estão aqui no site Reclame Aqui e tantas outras. Mas, doutor, na prática, o que acontece, no meu entendimento? Na hora é feita uma vistoria de entrada,
né? Correto. E aí tiram foto de uma porta a 3 metros de distância. Olha, assim é a porta. Ângulos de foto são feitos. E aí você não enxerga os defeitos. Na hora da saída, tiram a foto da porta, a vistoria, a 1 centímetro de distância para parecer que a porta tá com a casquinha solta ali. O máximo de zoom no celular. Isso é uma sacanagem, cara. Porque aquele defeito já podia estar ali e você não tem como provar. Você fica refém dessa situação de má fé que muitas vezes é colocada contra o cliente, ô doutor. É mais ou menos por aí ou não? Há bastante situações assim, é como se fosse uma indução, né? A de entrada tá tudo bonito, perfeito, ó, parece que ninguém morou. O imóvel tem 30 anos, mas parece que ninguém Ela nunca tem morou. um crivo diferente na entrada. Não é? Aí na saída, parece que morou ali uma república daquelas que fazia festa todo dia. Da forma que eles fazem. Algumas, logicamente. Há exceções. Né? Há exceções, a gente não está generalizando. Mas, gente, a gente entrou aqui no Reclame Aqui. Tem reclamação de tudo quanto é tipo. A gente está ouvindo o advogado especialista aqui que está confirmando que é isso mesmo. É realmente por aí que vem o abuso, né, o doutor? Não são poucas as reclamações que a gente vê no mercado, nos sites especializados. Eu sou procurado, e outros colegas que eu também convivo da área também são muito procurados nesse tipo de demanda. E o que é importante? Como eu falei, muito importante que as pessoas tenham consciência delas questionarem, se não estiver de acordo, o laudo inicial. É o mais importante, porque esse é o que vai ser favorável provavelmente ao proprietário. Então ela tem que questionar. Depois que ela estiver morando ali, com calma, um final de semana, depois que ela já se acomodou, pega pra ver detalhes, vai no banheiro, olha se tem vazamento, vê como é que tá a descarga, vê como é que tá o piso, vê se não tem piso solto, vê como é que tá a queda d'água, vê os batentes de madeira, né, como você bem mencionou. Os armários embutidos. Porque ali tem o tempo, manchinha no piso. Manchinha. E aí ele faz o contralaudo, faz a contestação dele. Se ele não puder contratar uma empresa, que ele mesmo faz de forma simples, não existe um formato formal. Mas, doutor, mas isso aí parece não ter validade, porque se você tem o mesmo objeto de questionamento, eu falei da porta aqui ou de uma mancha no piso, depende do ângulo da foto, doutor. Depende. Isso é técnico, gente, você vai ter que mandar para um perito. Olha onde a coisa vai, porque eles falam o seguinte, mas isso aí não tinha e te apresentam a foto aberta. Aí falam, você provocou o defeito e te apresentam uma foto fechada. O que você vai fazer, doutor? E tem outras situações também, que existem desgastes que são de uso e desgastes que são do tempo. Então nem tudo que de repente estiver divergente entre uma vistoria inicial e a final, se a pessoa ficou lá 10 anos no mesmo imóvel, existem coisas que são degradação do tempo. É precarização normal. É precarização normal. Estaria lá, mesmo se o proprietário estivesse morando lá, estaria também assim. Então, aí é um ponto que é importante. O inquilino precisa saber, e se ele não souber, precisa procurar quem saiba para orientar, a diferença entre o que é responsabilidade dele pelo uso, desgaste pelo uso, e desgaste pelo tempo, que é o natural do tempo. Então, há situações que nem tudo é indenizável. Por exemplo, questão que pega muito, pintura. Um dos maiores pontos de divergência é a pintura. Até qualidade de tinta, às vezes a imobiliária quer impor. Tem que ser a tinta tal, da marca tal, e nem sempre é assim. E ela tá embasada por lei para exigir isso, doutor? Não tem embasamento, tudo depende do laudo. Né? A exigência da repintura depende do que constou na vistoria inicial e no contrato. Se constou no contrato que é uma pintura nova, você vai ter que devolver uma pintura nova. Pela uniformidade da coisa e do contrato já estabelecido, a regra é simples. A regra é essa. A regra é basicamente simples. Não há exceção. Eu tenho que te entregar o imóvel do jeito que eu peguei. Se eu peguei ele com uma pintura já usada, eu vou te entregar com uma pintura já usada. Não faz sentido eu entregar com uma pintura nova se eu peguei. Estou fazendo uma benfeitoria pro imóvel, que não é meu. Exatamente. Deixa eu chamar a Flávia Toches, que tem uma pergunta aqui. Diga lá, Flávia. Doutor, sobre essa vistoria inicial, né? Quando o inquilino ele recebe essas imagens que foram feitas nessa vistoria inicial e, por exemplo, se eu aluguei um imóvel e eu recebi essas imagens dessa vistoria, eu posso fazer umas imagens no mesmo local, mas dando destaque em algum detalhe, em alguma coisa e registrar em cartório, por exemplo? Daria certo? Eu teria algum respaldo sobre isso? De que realmente aquele problema já estava ali antes de eu entrar? Sim, isso é extremamente válido, que aí entra, como a gente falou, do contralaudo. O inquilino ele tem direito de ter ciência e acesso ao
Eu posso fazer as imagens assim que eu entrar no local. Pode. Na verdade, é o recomendável que se faça isso. Para você documentar a situação do imóvel, hoje nós temos a facilidade de foto e vídeo. Antigamente Sim. não. Até ao vivo. Então, exatamente. Então, Ao vivo. Todo mundo tem um celular hoje que grava um vídeo com qualidade, faz um vídeo do apartamento inteiro. Enquanto ele ainda tá vazio, faz um vídeo. Da casa, olha, do apartamento. hoje o inquilino bem orientado faz isso mesmo, ele se protege. A questão, doutor, é no final do contrato, porque quando tá entrando, tá tudo bem, né? Mas tudo na entrada que ele vai se proteger do final. Tá tudo a mil maravilhas, ok. Mas a questão é a validade disso. Porque é o seguinte, você apresenta lá contraprovas, você apresenta alegações que para imobiliária não tem validade. Então aí é que eu pergunto, qual o direito do inquilino diante dessa situação? Porque a imobiliária impõe uma situação para as pessoas que você não tem como debater. Olha, é assim, aí eles mandam um boleto e se não pagar o boleto te protesta, leva pra justiça, enfim, é uma sacanagem o que faz. Essas reclamações que a gente tá vendo aqui no Reclame Aqui, da tal da pirâmide, que a gente vai querer ouvir o lado deles, é uma sacanagem enorme, gente. Tá até anexa aqui ao projeto de lei, ô doutor. Abuso e assédio ao inquilino. É o que mais acontece pelo que o senhor disse aqui. Cobrança indevida, encerramento de contrato, contestação do laudo de vistoria de saída. Olha o tanto de reclamação que tem aqui. Porque aí, doutor, qual que é o peso, qual que é o direito que o inquilino tem? E aí o senhor entra como advogado. Como é que o senhor salva o inquilino dessa enroscada aí? Judicializando, doutor? Não há outra maneira. Se o advogado conseguir participar desde o início do processo, que é lá na vistoria de entrada, antes da vistoria de entrada no contrato, o advogado vai poder ajudar mais. Se a vistoria de entrada já foi um problema e ele não questionou... Acendeu o sinal. Acendeu o sinal. A hora que ele procura o advogado na de saída, o advogado vai ter limitações para ajudar. Sim. Porque, olha, eles fizeram a vistoria de entrada e você aprovou, você não questionou. Então como que eu vou questionar agora a de saída? Então, o importante é ter alguém que auxilie, principalmente um advogado, desde a fase inicial, o contrato de locação, a vistoria de entrada, para que o advogado participe e oriente e já se documente. Faz o contralaudo e manda para a imobiliária. A imobiliária não respondeu, não questionou? Mandou. Você tem como comprovar depois para um juiz que você questionou aquilo. Aí chegou a vistoria de saída. Eles vão querer apontar o que eles acham que é devido. Mas aí você pode ir lá naquele seu e-mail, lá atrás, onde você mostrou que já estava. Mas a imobiliária não aceitou. Tá, mas eles não são autoridade máxima. Não aceitou? Problema deles. Procura um advogado. Se você estiver dentro do seu direito, o advogado vai te orientar. Você vai depositar chaves em juízo. Inclusive que isso cessa o aluguel. A partir do momento que você deposita a chave em juízo, cessa a obrigação do aluguel. E vai discutir responsabilidade de quem tá certo, quem tá errado. Aí já foi pra justiça. Já foi pra justiça. Só que aí qual que é a desvantagem também para a imobiliária e para o proprietário? Justiça vai demorar. Esse apartamento, imóvel vai ficar fechado. E não vai estar correndo aluguel. E gerando condomínio, no caso, especificamente se for um prédio ou casas fechadas, condomínio de casas fechadas, tem um condomínio a ser pago. E quem vai pagar esse condomínio? Vai ficar pro proprietário. Então, assim, é uma forma que atinge a coletividade do entorno desse imóvel. O inquilino vai ficar amarrado, o proprietário vai ficar amarrado com esse processo, porque terminou ou não terminou a locação? Não sei, tá discutindo ainda na justiça. Como é que fica? Não tem prazo. Vai colocar para alugar, mas e a divergência que tá tendo de vistoria? Como que fica? A vistoria me parece ser exatamente o ponto de discussão maior em todos os casos, né, doutor? Discute-se, por exemplo, até... A verdade é o seguinte, inventa um monte de problema para você gastar mais, porque interessa, né, a imobiliária que pratica esse tipo de ação receber mais, né, doutor? Não, e aí o que acontece? A imobiliária indica, tem os prestadores de serviço dela, o pintor, o marceneiro, o gesseiro, quem quer que seja assim de confiança dela, ela manda lá. Se ele fizer o serviço, perfeito. Ela não vai reclamar nada. Ficou ótimo. Agora, se o particular... Como se ela tivesse feito. O particular pode fazer. Só que a imobiliária vai ficar torcendo o nariz. Toda hora ela vai achar defeito. Algumas, né? Ô, doutor, e elas têm o direito, enquanto isso vai correndo, essa discussão, essas contestações, de mandarem um boleto para a pessoa com uma data pré-marcada para pagar e executar essa pessoa caso não seja pago? Não seria o procedimento correto. Inclusive, se
o inquilino comprovar que ele estava correto no questionamento dele e ele tiver sido protestado, aí nós vamos para mais um campo um pouquinho mais alto. Nós já vamos elevar o nível, aí vamos para um dano moral. Aí se a imobiliária gerou o boleto, protestou ele e ele está discutindo e ele for julgado a favor dele, supondo que foi para a justiça e ele ganhe, o protesto foi indevido. Protesto indevido gera dano moral. Aí quem vai pagar o dano moral? Também o proprietário. A pessoa fica intimidada com esse tipo de gesto, doutor. Porque é um achaque. É um achaque. Exatamente. A imobiliária fala o seguinte, olha, o que você está reclamando, o que você está contestando não vale de nada. Nós é que achamos que temos a leitura, que somos o que temos total de direito aqui. Então nós fizemos a vistoria, o que vale é a nossa vistoria, o que vale é o nosso laudo, o que vale são os nossos serviços e tá aí o boleto. Ó, os nossos serviços vão ficar em 4, 5 mil reais pra você pagar, manda o boleto, você tem que pagar, você não tem direito a fazer nada, cara. Isso é um abuso que as pessoas têm que contestar, mas vai onde for. Tem que ir onde for, doutor, porque muitas pessoas... E aí vem aquele transtorno social também, a pessoa tá mudando de casa, é família, é criança e tudo mais, e tem mais um problema pra resolver. E é um problema que vai durar meses, pode durar anos se for pra justiça. E eu acredito que, assim, até vendo o seu projeto de lei, que ele agrega muito nessa área de locação, a gente vê o quanto defeituosa é a lei de locação ainda. É uma lei que é de 91, né? Teve atualizações... mas ela poderia ter incluído lá no texto dela lá atrás o que você incluiu no seu projeto de lei. Que é exatamente a questão da vistoria. Da vistoria, porque ela fala que pode existir a vistoria e tal, mas ela não dá critérios. Né? Não estabelecido por lei. Exatamente, fica aberto. Que é mais fácil de ser resolvido que a problemática da vistoria. Sim. A inadimplência, você aí entra em acordo, paga... e hoje existem vários formatos de garantia. Para voltar à adimplência... Eu apresentei aqui, para quem ligou o rádio agora, para quem está acompanhando, uma minuta aqui de um projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de vistoria de entrada e saída de imóveis locados no município de Ribeirão Preto e da outras providências. Mas quem vê isso é uma lei federal. Não. A lei federal não está especificando sobre a vistoria, né, doutor? Não, porque não fala. A lei federal é que rege aí direitos imobiliários e tudo mais, não é isso? Ela menciona a questão da vistoria, mas ela não entra em detalhes para direcionar e dar critérios de como fazer, como, por exemplo, nesse projeto de lei. O que a gente busca com isso aqui? Um equilíbrio, uma vistoria isenta e um direito maior. Dar mais voz à família que alugou o imóvel. E isso também serve para proteger o próprio dono do imóvel, que muitas vezes não fica nem sabendo disso que a imobiliária faz, não é isso, doutor? É isso, exatamente isso. Às vezes o proprietário delega para a imobiliária e fica tudo na mão dela, ele não quer nem saber. E às vezes a imobiliária faz essas situações todas, o proprietário não fica nem sabendo, ela depois já aluga para outro e ele só pergunta, tá tudo certo? Tá tudo certo, mas às vezes não tá tudo certo. E tem situações assim. O proprietário nem fica sabendo. Não, o proprietário geralmente ele não gosta de se envolver. Ele entende assim, a partir do momento que ele tem a imobiliária, que ele está pagando a imobiliária, ele entende que é a imobiliária que vai resolver para ele. Os problemas. Tudo. Doutor, o senhor entende que uma lei municipal regulamentando a questão da vistoria pode ajudar as pessoas? Olha, essa lei especificamente ajudaria muito. Daria uma boa organizada no mercado aí, pararia com esses abusos. Né? O que gera o questionamento é a questão da constitucionalidade, que pode haver um questionamento quanto à origem, né? Poderia se entender que é uma competência da União Federal e não do município, né? Então poderia haver um questionamento nesse sentido. Mas se essa lei fosse de nível federal ou complementar uma reforma da lei de locação, seria excelente. Olha, é igual o centro automotivo. De novo, não estamos generalizando. Sabe quando o centro automotivo inventa um monte de problema no carro? Isso acontece... Você foi lá trocar o pneu, mandou trocar... É a mesma coisa, doutor. Uma casada, né? Ô, doutor, é a mesma coisa o que acontece aqui com a atitude de algumas imobiliárias que usam, né, dessa má fé para poder lesar o inquilino, doutor. É a mesma coisa. É um abuso de poder configurado, ou não é, doutor? Sim, ela se entende, algumas imobiliárias que praticam esse tipo de conduta, elas se entendem como autoridades no assunto e sabem que um processo custa caro e que às vezes o inquilino não vai gastar... Né? Expertise. E aí ela usa essa suposta expertise aí em favor dos interesses. É isso que é reprovável. E é um comportamento que intimida as pessoas.
intimida, a pessoa fica sem Até porque saída. a pessoa tá sozinha, ela tá com a família dela, ela só quer morar, ela só quer sair ali. Enquanto isso, ela não pode estipular um outro contrato também, né, doutor? Porque se tem esse problema no contrato atual e o contrato o que vai ser vigente, o próximo, o futuro, também vai criar problema pro inquilino. Na verdade, ele acaba tendo... Porque esse problema acontece quando já saiu do imóvel, Já né? saiu. Então ele já tá morando provavelmente em outro Agora lugar. já tá em outro canto. Mas aí fica nessa briga. E aí, o imóvel tá certo, não tá certo? A vistoria tem que repintar, tem que arrumar o batente da porta, a fechadura. Então fica nessas Onde que brigas. dá, doutor, no seu entendimento, para aumentar o direito do inquilino e nesse cenário final, né, de saída, você ter uma vistoria imparcial, que é o que não acontece. Porque se a empresa de vistoria foi contratada pela imobiliária, a empresa vai falar o que a imobiliária quer. O cara vai enxergar defeito onde não tem, para a imobiliária cobrar depois. Pode acontecer. O ideal para que, assim, não é nem questão de proteger mais o inquilino, mas de deixar justo, né? Não é questão, não vai proteger claras, ninguém, né? né? As claras. Vai só deixar justo, balanceado, né? O que é certo, é certo pro proprietário, o inquilino tá errado, então que o inquilino arque. Mas se o inquilino tá certo, então que o proprietário recue, né? Hoje, pela experiência que o senhor tem, não há uma imparcialidade na vistoria. Depende muito da empresa de vistoria, tem empresas de vistorias que são muito sérias, depende da imobiliária. É como se diz, no mercado tem de tudo, né? Tem todas as profissões, né? Tem bons advogados, maus advogados, De atividade. bons dentistas ruins e mesma coisa na área imobiliária, né? O que o senhor recomenda, doutor, antes da gente finalizar aqui, tanto para o proprietário do imóvel como para quem vai locar o imóvel? O que esses dois lados têm que buscar para não gerar esse conflito final? A palavra-chave a gente vive hoje é a era da comunicação. Né? Todas as profissões hoje exigem comunicação. E não é só a comunicação, porque se comunicar hoje é fácil, você tem os meios para isso. Nós temos redes sociais abertas aí, mas saber o jeito certo de se comunicar. Então o que é importante? Que as partes se comuniquem. Quanto mais elas conversarem entre si, melhor. Mais claro vai ficar. Então o primeiro ponto é conversar. Às vezes a imobiliária no meio, ela ajuda na intermediação, porque às vezes as partes não têm tempo. Ajuda. Mas às vezes ela pode ser um ponto de frieza nessa relação. Se de repente eles conseguirem conversar minimamente sobre alguns detalhes, já começa bem. O contrato, muito claro, tem que ser bem claro e preciso, prevendo todas as obrigações, o que é de cada um, o que é de quem vai pagar, por exemplo, rateio do condomínio, quem não vai, o condomínio está incluído no aluguel, não está, o IPTU, enfim, vários aspectos assim é bom ser esclarecidos. Qual o prazo de vistoria, né, como a gente mencionou, que é uma cláusula extremamente importante. Eu avisei que vou deixar o imóvel, qual é o prazo então que a vistoria, que a imobiliária tem? 2, 3 dias, 7 dias, que seja, mas precisa estar em contrato. Precisa estar em contrato. Vistoria, transparência, vistoria de entrada, todo mundo acompanhando, o vistoriador, proprietário e o inquilino acompanhando. Já é um momento ali para dar transparência. De repente, o laudo vai ser feito pela empresa de vistoria, perfeito. O inquilino vai dar uma opinião ali na hora, mas ele que vai entregar depois um laudo pronto. Vai ter acesso ao inquilino. O inquilino pode fazer sua contestação. A imobiliária ela tem o dever de responder esses pontos. Tem muita imobiliária que recebe a contestação e deixa por isso mesmo, fica arquivado como se nem tivesse recebido. Aí lá na hora da saída é que dá o problema, que ela vai querer levantar esse assunto de novo, aí o inquilino vai virar e falar, olha, mas tá aqui ó, eu mandei um e-mail para vocês no dia X de maio, de junho, e vocês nem me responderam. E aí que começam os litígios. Né? E a vistoria de saída também deve ser acompanhada por todas as partes, não só pela imobiliária, não só pela empresa. Mas aquela história, né? Você paga para entrar, no início é tudo sorriso, para sair eu vou falar um negócio para você. Mais alguma coisa, Flávia? Sim, eu queria saber também do doutor, porque, por exemplo, quando a pessoa é inquilina, né, ela não tem direito a participar de reuniões que tem ali no condomínio. Mas se durante uma reunião foi decidido que vai ter uma reforma no prédio, eu sou obrigada a pagar por essa reforma? Ou o dono do apartamento que tem que pagar? Porque como eu sou só inquilina ali do apartamento, eu tenho esse direito, eu não concordei com essa obra e ela vai sair do meu bolso? Tá certo? É assim que funciona? Nessa parte a lei de locação ela é bem clara. Essa parte ela ajuda o inquilino. Né? Ela fala que obras de reformas, de melhorias e benfeitorias são responsabilidade do proprietário. Então aprovou numa assembleia, o inquilino até pode ir na assembleia em duas situações. Ele pode apenas ir e não se manifestar e nem votar para assistir, ele pode. Ou se ele quiser participar, ele pega uma procuração do proprietário. Aí ele, nesse caso, ele vai como procurador. Tem direito a voto?
Aí ele vai ter direito a voto pela procuração, porque ele é um procurador. Aí ele pode. Mas rateios extras, melhorias, benfeitorias, esses daí eles vão ser responsabilidade do proprietário. Então o inquilino vai sair ileso, isento dessa parte. Inclusive recomenda-se geralmente que seja gerado um boleto à parte, né? É uma melhoria, R$50 por mês. Então um boleto de R$50 vai para o proprietário e o condomínio normal continua indo para o inquilino. Muito bem, são 10h56, já o André vai entrar ao vivo conosco. Doutor Maldonado, eu quero agradecer a sua entrevista aqui, os seus esclarecimentos, as suas orientações. É um assunto que deve ser debatido, sim, porque envolve muitas famílias, doutor. Tanto num aluguel mais simples, mais barato, como num aluguel mais caro. A gente viu reclamações de todos os perfis aqui, né? Então as pessoas não podem ficar reféns e muitas vezes não tem um caminho, né, para se orientar. Eu que agradeço aqui a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, bate-papo bacana, bem descontraído, apesar do assunto sério, né, mas a gente conseguiu trazer bastante informação para as pessoas, e é o que você falou, me chamou muito a atenção que em vários momentos, e isso dá para perceber até no projeto de lei, a sua preocupação é voltada com as pessoas principalmente mais simples, sim, em relação à hora de sair de um aluguel que não é fácil, porque alguma coisa vai ter que arrumar, é fato. Então assim, ela já vai ter esse gasto, tem a questão às vezes da garantia, pode às vezes ter alguma conta atrasada, então eu vi que a ideia é pensando realmente nessas pessoas, principalmente, né? E muitas vezes a pessoa fica, ela é sujeita a uma cobrança que pode ser 2 ou 3 vezes mais do que o aluguel que ela pagava. Até o preço de mercado não é mesmo? Naquela região da cidade. Então, gente, é uma punição. O que a gente busca é o equilíbrio. O justo, o correto. E separar, né, doutor? Quem trabalha direitinho no mercado de quem pratica esse tipo de abuso aí. Exato. Essa separação acaba sendo até natural, né? Às vezes ela demora um pouquinho, mas ela acontece. E as pessoas, o candidato a inquilino, né? Ainda não inquilino, mas tá olhando o imóvel, não fechou, então ele é um candidato a inquilino, que ele de repente verifique a imobiliária pela qual ele vai contratar, vai no Reclame Aqui, vê se tem muitas reclamações. Busca algumas referências, isso, né? Antes de fechar o contrato, né? Circunstancial também, né, doutor? Ler contrato. Ler contrato. Qualquer e dúvida, se não souber ler o contrato, contrate alguém que saiba fazer. Exatamente. Tá certo, doutor, muito obrigado. Viu? Microfones aqui da Jovem Pan News Ribeirão à disposição. Ô Flávio, a gente tem o André ao vivo lá na troca de lâmpadas?